campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, na psicografia do nosso saudoso, amado Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que tem acompanhado todos os nossos trabalhos. Continue acessando e sempre que puder, deve dar uma curtida, né, meus amados? Hoje nós vamos ler o capítulo 39 e 40. Mas antes vamos lembrar do 37 e do 38. O 37 é muito interessante. Santuário doméstico, que diz assim uma frase que eu achei, né, de um valor: o mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidade, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Olha que coisa bem linda, ele veio trazendo essa coisa do lar. Bem-aventurados que cultivam a paz doméstica. É fundamental nós cultivar a paz doméstica, evitar os conflitos, evitar as discussões, para não trazer, vibrações negativas para o nosso lar. Fazer do nosso lar, como diz aqui, um santuário doméstico mesmo. E o 38, que é muito interessante, atividade plena. Numerosos irmãos encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual, na esfera que os encarnados chamam de sonho. Há uma reunião ali durante o sono, dos encarnados para haver orientações, E muito interessante, o lar da Dona Isabel se prestar para essa coisa linda, Oficina, é uma oficina edificante realmente, E eu achei muito interessante um diálogo de uma vovó desencarnada com a neta que foi trazida, que está muito, muito chateada porque foi caluniada, E ela não se conforma, está em conflito. E a Dona a vovó, não aparece o nome dela, a vovó transmite para ela orientações e mostra uma serpente que vira vidro e depois flor. Muito linda. E ali diz que ela vai acordar sem lembrar dos detalhes das orientações, mas vai acordar mais encorajada e lembrando da calúnia que pode virar uma flor, por causa do símbolo da serpente. Bem interessante essa questão aqui, Então vamos lá, vamos começar o trabalho incessante, bem interessante também. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com as quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbência várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar com caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. São gangues, meus amados, que se formam, Enquanto ele mantinha essa conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Limpou, Coisa linda. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço, não apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo forças para resistir às tentações do caminho,
por haver descansado nesse pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe traumam a ruína. Engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. E o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a esse posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudado por infatigáveis operários do bem. O interessante é que só faz 11 meses que ela desencarnou e já está procurando ajudar, né? Muito lindo. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou o Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como esse? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiraram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, responderam-me um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condição de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos. Incumpre-nos reconhecer que essa oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente: não, muitos como nós fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns colaboradores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como esse é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontram no clima de boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas te amaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para instrução e consolo? Não, Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira recomenda a você e ao Hildegard a melhor observância do nosso critério doutrinário. Seria inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escaninhos e ociosos, nem com aquelas que se aproximam dessa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior.
Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte, lembre-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muitos que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilite os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou sereno e ativo, Vieira explicou desapontado: recebemos uma demonstração justa. Claro, né? Não pode se empolgarem, né? E por que visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Ildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontravam preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação, que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes, numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel. Olha! Para transmitir de uma mensagem de terror menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendido pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente fomos responsabilizados. Meu Deus! Exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no circo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar o que amamos, com os recursos que nos estejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Lindo, né? E nem todos estão preparados para ser ajudados. A gente tem vontade, às vezes até de ajudar, né? Aqui, mas às vezes a dor é uma bengala para a pessoa, né? Ela não está pronta ainda para receber amparo, né? E como as entidades também. Muito lindo. Agora vamos para o 40, capítulo 40. Rumo ao campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros, a respeito da missão que lhe confiara Telesforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente, e concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância que se fizera nosso amigo.
Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu: vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora as minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz fizera-me grande bem. Melhorava em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente, voltando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados no solo. Agora, a visão dilatava-se, reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. Então, vendo aquelas manchas escuras na via pública, indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubemos definir com exatidão, prosseguiu explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Repare aqueles arabescos de sombra. Então, quando a gente baixa a vibração, né, podemos pegar uma bactéria sem saber de onde, né, porque fica aí, por aí. E a afinidade que faz isso conosco, né? Porque a gente, nem os médicos explicam de onde foi aquele vírus, de onde surgiu, né? Tá aí, tá. É uma construção mesmo nossa, né? Vamos continuar. E indicavam-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos por elas mesmas. Está aqui, ó. Os afins se atraem. Olha que coisa interessante, né? A construção do pensamento. É aquilo que eu sempre digo. Tudo que a gente pensa entra no universo. E lá fica, né? Está muito interessante essa explicação. Imprimindo grande inflexão às palavras, considerou: tanto assalta os homens a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas da natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu e acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias.
Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoece corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo da carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos reforçados a reconhecer que esse pertence exclusivamente ao homem espírito. Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigo está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nevastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo, entretanto, a fé que vence a morte é semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenhando-se os homens encarnados e nós mesmos em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização. E todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis e quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, ele como médico, né? Aniceto, contudo, não deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou minha frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder maior, muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, o poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: não obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha, sem tréguas em que se deve ganhar os valores legítimos da evolução. Que lindo! Que lição maravilhosa, né? A mente tem que ser controlada, né, meus irmãos? Nosso pensamento, nós temos que ter força, como diz aqui, energia espiritual, coragem e boa vontade para cuidar o pensamento, como diz aqui, o orai e vigiai, né? Para não nos trazer coisas negativas. As lamentações vamos deixar de lado, né? As preocupações que já estamos ocupando a mente com outras coisas que não são necessárias. Que lindo, né, meus irmãos? Então, estamos aqui, encerrando mais esses 2 capítulos.
Continue acessando o nosso canal, assistindo todos os nossos trabalhos lindíssimos, dando uma curtida nos nossos programas, e que Deus continue nos amparando, meus amados, nos mostrando esse caminho, né? Porque a providência não nos desampara e o nosso Pai é misericordioso. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele quer, né? Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site